Hoje, nessa manhã, nós estudaremos a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 22. Eu espero que você encontre aí o texto. O irmão Eduardo vai colocar aqui a referência bíblica, a Natália vai colocar aí no chat também para vocês. Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 15 até o versículo de número 22. Mateus 22, de 15 a 22. Dá um tempinho aí para você encontrar o texto, tá bom? Mateus 22, de 15 a 22. E logo mais à noite eu falarei a partir do verso 23 até o 33. Então agora de manhã nós vamos fazer a leitura da primeira parte do texto, de 15 a 22, e à noite de 23 a 33. Então, se você está assistindo agora pela manhã, o nosso convite é que você fique também conosco à noite, para você pegar a sequência maior do contexto desse texto, ou desses dois textos que nós estudaremos nesse dia, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus. Então, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, ó hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe então um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e esta inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Gostaria de sublinhar essa expressão de Jesus aí no verso 21. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E essa é a nossa reflexão, esse é o nosso tema. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu quero explicar essa expressão e todo esse texto dentro do seu contexto, mas antes disso eu gostaria de orar com vocês mais uma vez nessa manhã. Senhor Deus, amado Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor fale ao nosso coração. Esse texto é tão profundo e traz tantas explicações em relação ao teu reino, ao teu evangelho. Dessa forma, nós suplicamos que o Senhor fale ao nosso coração, que teu Espírito tenha liberdade a ministrar em nossas vidas nessa manhã. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Basicamente, esse texto está na sequência de várias parábolas extremamente profundas que revelam o amor de Deus e revelam como Jesus estava explicando a respeito do reino dos céus. Aqui nós precisamos lembrar que Jesus estava no templo e assim o público que Jesus tinha diante dele era um público extremamente grande e por isso Jesus estava ensinando por meio de parábolas e agora nós temos Jesus diante de uma armadilha tanto dos fariseus como dos herodianos, esses líderes religiosos que querem surpreender a Jesus. Basicamente, eles queriam pegar o Senhor Jesus no crime de traição, ou até mesmo de subversão ao Império Romano e também ao imperador César. Eles queriam, então, que Jesus fosse enquadrado nessa denúncia. Afinal de contas, se você conhece o Evangelho de Mateus e se você vem nos acompanhando nas exposições de Mateus, você vai se lembrar que os fariseus estavam no encalço de Jesus a todo momento, querendo apresentar Jesus diante do Sinédrio, diante das autoridades constituídas, a fim de que ele fosse crucificado e que ele fosse preso. E basicamente, em alguns momentos, nós acompanhamos que
o intento, a motivação dos fariseus era matar Jesus. Então eles queriam aniquilar a figura de Jesus e esse vulto que Jesus estava causando, na visão deles, né, esse tumulto que ele estava causando, e Jesus então estava crescendo com o seu ministério e muitas pessoas estavam seguindo o nosso Senhor Jesus. No entanto, os líderes religiosos queriam tirar a sua vida porque a sombra que ele estava fazendo já estava crescendo mais do que eles haviam imaginado. E é interessante que aqui nós temos dois grupos que eles vão dialogar com Jesus. Nós temos aqui os fariseus e os herodianos. Basicamente, esses dois grupos eram rivais, mas eles se unem para atacar o Senhor Jesus. Como você sabe, nós já explicamos também, os fariseus, eles eram conhecidos pelo zelo, eles exigiam o cumprimento da lei, das tradições dos anciãos, eles eram extremamente nacionalistas, eles não aceitavam as taxas, os tributos e até mesmo o poder do Império Romano. E nós temos um outro grupo que se une aos fariseus, esse grupo chamado herodianos. Os herodianos eram servos de Herodes, o vassalo romano, e basicamente eles queriam a restauração do governo de Herodes na Judéia, que nesse momento era governada por Pilatos, como nós veremos aí nos próximos capítulos, quando Jesus é acusado de crime, ele vai então ser julgado diante de Pilatos. Então os herodianos queriam subverter o império, queriam tomar o governo de Pilatos e queriam que Herodes fosse o grande governador daquela região. Então, os inimigos agora têm um foco comum, um foco central é pegar o Senhor Jesus, e eles se unem em poucas ocasiões, mas todas as ocasiões eles se unem com o foco de tentar prender a Jesus. É interessante que os oponentes de Jesus queriam que ele falasse algo contra o império, que ele fosse surpreendido em alguma situação contra o imperador, alguma crítica pública contra o imperador, principalmente porque ele estava dentro do templo, e assim ele seria incriminado como revolucionário civil ou alguém que queria tomar o poder. Basicamente, todos os poderosos do seu tempo, principalmente aqueles envolvidos com a religião e também envolvidos com o poder do Império Romano, achavam que Jesus era um rebelde político e social, que Jesus queria provocar ali uma balbúrdia social e política e fazendo com que a multidão ficasse do lado dele e depois ele fosse tomar o império. Basicamente, os judeus tinham essa expectativa, eles queriam um Messias guerreiro, um Messias com uma ênfase em armas, na política, um homem forte, e basicamente eles queriam, nesse momento, alguma acusação em relação ao nosso Senhor Jesus. E dependendo da forma como Jesus respondesse aqui a essas acusações, a essas armadilhas, Jesus poderia perder seguidores, mas Jesus não estava preocupado com os likes, com as visualizações do seu tempo. Jesus frustra, inclusive, os judeus que queriam um líder, como eu já estava falando, guerreiro, um Messias que tomasse o poder e libertasse o povo do império, libertasse o povo daquela questão política e até econômica muito complicada, mas Jesus mostra que o reino dele não é daqui. E aí nós temos a expressão de Jesus, dai a César, que é muito usada, inclusive, principalmente na época de eleições, as pessoas vão falar das responsabilidades civis, mas na realidade esse texto tem sido muito mal usado e interpretado. Dentro do seu contexto, nós podemos, então, aprender como essa expressão foi usada de uma maneira correta. E essa é a minha missão nessa manhã, de explicar essa expressão. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus aquilo que é de Deus. E nesses minutos, eu pretendo explicar esse texto à luz do seu contexto, e nós vamos, então, mergulhar nessa narrativa bíblica
tentando extrair algumas lições para a nossa vida. O texto começa no versículo 15, falando para nós que os fariseus estavam consultando entre si como poderiam surpreender Jesus. E aí eles se unem aos herodianos, e no Evangelho de Mateus nós temos vários relatos que a todo tempo eles, os fariseus, estavam se aliando a algumas outras lideranças a fim de surpreender Jesus. E a expressão grega surpreender é muito interessante porque tem o sentido de enredar, ou seja, eles estavam tramando para pegar Jesus. Basicamente, os fariseus, juntamente com os herodianos, eles estavam armando uma armadilha para surpreender Jesus. Eles estavam criando uma narrativa como se fosse uma rede para pegar Jesus. Na realidade, eles queriam que Jesus entrasse naquela conversa, entrasse naquela prosa, a fim de que eles criassem uma narrativa e, por meio da narrativa, eles pensaram a expressão de Jesus e depois acusariam e levariam até as autoridades falando, olha, ele falou algo contra o império, contra o governador, ou melhor dizendo, o imperador, o César. E a expressão tem o sentido de uma rede, uma armadilha. Então eles queriam lançar uma rede para prender Jesus, e esse é o sentido da expressão surpreender. Eles queriam surpreender Jesus em alguma palavra, diz o texto aí no capítulo 22, no versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E você sabe que Jesus usou a palavra para poder disseminar o evangelho. Foi por meio da palavra que Jesus ensinou, aconselhou. Então, foi por meio da palavra que Jesus trouxe pregações, ensinos. Ele fez comparações, ele aconselhou pessoas, ele manifestou palavras de cura, ele usou a sua palavra para aconselhar pessoas, para demover pessoas de conceitos equivocados. Então, Jesus constrói o seu ministério por meio do uso da palavra. E assim, eles queriam pegar Jesus basicamente na palavra. E aqui, basicamente, o texto vai mostrar para nós como Jesus tem coerência em tudo aquilo que ele diz, mas acima de tudo naquilo que ele faz. Ou seja, aquilo que ele faz é reflexo daquilo que ele diz. Isso nós poderíamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo, que as nossas ações deveriam ser reflexo daquilo que a gente diz, porque tem muitas pessoas que falam uma coisa e agem de maneira completamente equivocada. Então eles queriam pegar Jesus porque a fala de Jesus era reflexo do seu comportamento. Ou seja, Jesus agia de acordo com a sua palavra. Então eles queriam surpreender Jesus por meio de alguma palavra. E por isso eles tentam enredar, eles tentam colocar uma narrativa, criar um enredo, a fim de que Jesus caia nessa armadilha por meio dessa narrativa. E é interessante que Jesus vai usar a palavra de uma maneira fabulosa, e Jesus, como Filho de Deus, ele sai dessa armadilha de uma maneira triunfal, como nós veremos daqui a alguns instantes. E aí nós entramos no verso 16, onde os fariseus enviaram alguns dos seus discípulos, juntamente com alguns discípulos dos herodianos, e eles criam, então, uma comitiva, uma comissão, e vão até a presença de Jesus, basicamente com algumas expressões de bajulação. E é interessante que eles começam a bajular Jesus, falando, inclusive, verdades. E aqui eu aprendi uma lição muito interessante, porque nós aprendemos aqui que a verdade pode estar nos lábios, mas não estar no coração. Tudo aquilo que eles disseram, mesmo sendo bajulação, é verdade. Então tem muitas pessoas que ficam bajulando outras pessoas e até estão falando verdades, mas elas não creem no coração. O que eu quero chamar a atenção aqui é basicamente que eles estavam falando a respeito de Jesus, elogiando Jesus, mas eles não criam naquilo que eles estavam falando. Em contrapartida, o Senhor Jesus cumpria aquilo que falava e fazia tudo aquilo que ele ensinava. Por exemplo, Jesus falou que nós precisamos oferecer a segunda face
A outra face, caminhar 2 milhas, e por todo o seu ministério ele caminhou 2 milhas. Haja vista que, mais uma vez, ele estava conversando, dialogando e tendo esse embate com os fariseus. Se fosse qualquer outra pessoa, já não queria nem ouvir mais esse grupo. No entanto, Jesus está caminhando a 2ª milha, oferecendo a outra face, dando a túnica, tudo aquilo que ele já ensinara lá no capítulo 6 e 7, por exemplo, do Evangelho segundo Mateus, lá no Sermão da Montanha. Mas é interessante isso, porque eles elogiam Jesus, mas eles não creem naquilo que eles estão falando. Assim como muitas pessoas também falam muitas coisas a respeito de Jesus, mas falam muito bem com os lábios, mas não creem no seu interior. Aquelas verdades não penetram na sua mente, no seu coração. Falam da boca para fora. E basicamente nós temos aqui vários elogios falsos destinados, né, e lançados a Jesus. Nós temos aqui os herodianos e os fariseus fazendo uma bajulação, basicamente fazendo uma tentação, porque eles estavam tentando falar algumas verdades que eles não criam. Então isso basicamente é uma mentira. Eu convido você a dar uma olhadinha comigo no versículo 16. Diz assim o texto: enviaram-lhe os seus discípulos juntamente com os herodianos, ou seja, os fariseus e os herodianos fizeram uma comissão dos discípulos e enviaram para conversar com Jesus. Olha o que eles disseram para Jesus: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. E aqui eu dividi em 4 partes, eu fiz aí uma fragmentação dessa bajulação e gostaria de explicar as expressões para vocês, porque eu acho que ajuda na nossa compreensão do texto e daquilo que virá na sequência. Em primeiro lugar, eles reconhecem que Jesus é mestre, eles reconhecem que Jesus é um rabino, porque a expressão grega aqui é rabi. Rabi é sinônimo de mestre. Eles reconhecem que Jesus é mais um mestre naquela região, é um mestre de Israel. E basicamente ele se sobressai dos demais rabinos por conta do seu conteúdo e de sua postura. Como nós ensinamos na semana passada, os rabinos não conversavam com crianças ou com mulheres. Já Jesus é extremamente completo nesse sentido judaico. Ele é um mestre, ele atende as crianças, como nós estudamos e vimos na semana passada, ele acolhe as crianças, ele também fala, dialoga com as mulheres. Haja visto o texto que nós citamos no início dessa transmissão, Jesus conversando com a mulher samaritana. Então, a primeira bajulação é o seguinte: eles reconhecem que Jesus é mestre, mas eles não se rendem ao ensino desse mestre. E aqui eu gostaria de fazer essa reflexão. Quantas vezes as pessoas falam que Jesus é o mestre, que vão seguir Jesus, cantam hinos que dizem que nós seguiremos a Jesus por todos os lugares, mas de fato não seguem a Jesus, não caminham com Jesus, mas ficam bajulando. Porque o que é bajulação? É você falar algumas coisas somente para agradar, ou com o intuito de agradar. Então os fariseus e os herodianos queriam agradar a Jesus, queriam criar uma narrativa a fim de que Jesus tivesse o seu ego inflado e falasse assim: nossa, eles estão me elogiando, olha, eles reconhecem, mas Jesus conhecia as motivações, como nós veremos daqui a pouco. Então, em segundo lugar, eles falam que Jesus é verdadeiro. Eu achei interessante isso, porque mesmo eles se opondo a Jesus, eles reconhecem que Jesus é verdadeiro, ou seja, que Jesus não estava em nenhum momento falseando, que Jesus não vivia na falsidade e que Jesus não falava mentiras. Isso basicamente vai corroborar para nós que Jesus, de fato, é enviado por Deus, porque somente o Pai é extremamente santo, verdadeiro, puro. Ou seja, em outras palavras, Jesus tem os mesmos atributos que o Pai. Se o Pai é verdadeiro, logo, Jesus, o Filho, também é verdadeiro. Então, eles estão reconhecendo que Jesus é mestre, eles estão reconhecendo que Jesus é verdadeiro. Em terceiro lugar, eles estão reconhecendo que Jesus ensina o caminho de Deus. Mesmo eles não reconhecendo, não caminhando nesse caminho de Deus, eles reconhecem
que Jesus estava ensinando o caminho de Deus, que Jesus estava anunciando a mensagem do reino dos céus, cuja o foco central era o arrependimento. Então, certamente eles ouviram essa mensagem, eles ouviram as repercussões dessa pregação de Jesus e, basicamente, eles estavam reconhecendo que Jesus estava falando, que Jesus estava ensinando o caminho de Deus. E aqui nós aprendemos uma lição, porque Jesus não estava preocupado com os ouvidos alheios. Explico, Jesus não queria agradar os ouvidos. Jesus nunca falou aquilo que as pessoas queriam ouvir. E isso é muito complicado no nosso tempo, porque as pessoas querem se cercar de pessoas, de pastores, de conselheiros que falem somente coisas agradáveis, coisas que massageiam o ego. E basicamente nós temos Jesus pregando o arrependimento, tendo uma mensagem muito contundente com os pecadores, chamando os pecadores ao arrependimento. Haja vista que os próprios fariseus e os herodianos, oponentes de Jesus, estão reconhecendo que Jesus estava ensinando o caminho de Deus, que Jesus estava pregando de maneira fiel aquilo que Deus queria que ele pregasse. E dessa maneira, nós também, como filhos e filhas de Deus, precisamos ter essa coesão, compreensão, clareza, pregar aquilo que devemos pregar, não aquilo que as pessoas querem ouvir. Porque senão nós ficaremos cercados de pessoas também bajuladoras, que ficarão falando como nós somos importantes, como nós somos queridos, como a nossa palavra é importante, mas não. Precisamos ter contundência e falar aquilo que precisa ser dito sem buscar aplausos humanos. E basicamente nós chegamos no quarto ponto, quando eles ficam falando que Jesus não tem acepção de pessoas, ou não fazia acepção de pessoas. Eles reconheciam que Jesus não fazia acepção de pessoas, pois Jesus atendia todas as pessoas, Jesus tinha a mesma atenção, o mesmo cuidado com aquelas pessoas que tinham dinheiro, por exemplo, Zaqueu, mas também Jesus entra na casa de pessoas extremamente sem nenhum recurso, sem status social. Jesus recebe, por exemplo, Nicodemos, que era um homem da alta sociedade, um dos principais dos fariseus, mas Jesus também atende aquela mulher samaritana à beira do poço. Jesus é tocado por aquela mulher com fluxo de sangue e Jesus não fazia acepção de pessoas. Diz o texto que ele tratava as pessoas sem se importar, que Jesus não olhava a aparência dos homens. E dessa forma nós temos esse atributo do nosso Senhor desde o Antigo Testamento, que Deus não vê a aparência. O homem sim julga, trata e analisa pela aparência. Deus conhece o nosso coração. Então, os fariseus e os herodianos estão dizendo que Jesus, ele não fazia acepção de pessoas, que Jesus tratava todas as pessoas da mesma forma, graças a Deus por isso. E aí nós entramos no verso 17, porque eles pedem um parecer de Jesus. Eles na realidade, eles querem uma resposta. Eles fazem uma pergunta extremamente capciosa e cheia de segundas intenções. Eles queriam uma afirmação de Jesus que o colocasse em apuro, que Jesus fosse, mais uma vez, aprisionado nessa armadilha. E a pergunta é o seguinte: o que te parece? Que significa, o que você pensa, Jesus, a esse respeito? E a pergunta deles é a seguinte: é lícito pagar tributo a César ou não? Olha que pergunta difícil. Ninguém ou nenhum líder religioso naquela época queria ouvir essa pergunta. E a pergunta é essa: é lícito pagar tributo a César ou não? E a expressão lícito, como eu já disse em outras vezes, lícito tem a ver com aquilo que é legal ou ilegal, aquilo que está diante da nossa moralidade, diante da nossa vida social. É lícito, é correto pagar tributo a César, e tributo aqui era imposto per capita pagável tanto por homens como por mulheres. Não sei se você sabe, as mulheres pagavam impostos a partir de 12 anos e os homens a partir de 14 anos. E aí eles chegam para Jesus e falam o seguinte: olha, Jesus, é lícito, é correto pagar imposto a César, dar o tributo a César ou não?
E aí nós entramos no versículo 18, quando Jesus vai responder de uma maneira muito maravilhosa, mas Jesus, diz o texto, que conhecia o coração deles. E aqui nós temos mais um atributo do nosso Deus que podemos contemplar na figura de Jesus, o seu Filho, que é a onisciência. O mesmo atributo que está no Pai também é visto no Filho. E por isso nós podemos falar que Jesus é divino. E aqui, mais uma vez, nós temos uma prova cabal de que Jesus demonstra a sua divindade, ou seja, a sua filiação com o nosso Deus. Nós estudaremos na nossa escola bíblica dominical sobre a onisciência do Pai, mas aqui também vemos a onisciência de Jesus, ou seja, Jesus que vê tudo. Não um profeta que vê somente aquilo que é dito, mas Jesus vê aquilo que está anterior. Ele vê a motivação daquilo que sai da boca. Isso é incrível demais, como nós aprendemos lá no Salmo 139. Então Jesus conhecia o interior deles antes mesmo que eles falassem alguma coisa. Por isso Jesus surpreendia todos eles quando Jesus falava que ele já sabia aquilo que eles estavam pensando e falando, mas eles não haviam falado nada. Por várias vezes, os fariseus foram surpreendidos por Jesus nessa área. Eles estavam pensando alguma coisa e Jesus falava aquilo que de fato eles estavam pensando. E aí Jesus fala o seguinte: olha, vocês estão fazendo uma pergunta, mas essa pergunta é cheia de malícia. Jesus então detecta, reconhece que eles possuem malícia dentro dos seus corações. E malícia aqui no grego é iniquidade, pecaminosidade, baixeza. Ou seja, eles queriam agir baseados no pecado, eles queriam matar Jesus, eles queriam agir com baixeza, na traição, ou melhor dizendo, na trairagem. Eles eram iníquos. E Jesus consegue ver tudo isso dentro do coração. Jesus faz um exame e detecta que tudo isso está dentro do coração deles. E basicamente Jesus fala o seguinte: por que vocês estão me experimentando, ó hipócritas? Eu acho dura essa expressão de Jesus. E Jesus chama os líderes religiosos de hipócritas. E essa expressão no grego significa ator. É aquele que é dissimulado, aquele que não tem sinceridade, é aquela pessoa que é extremamente falsa, é um impostor. Então eles passavam uma postura de religiosos, no entanto, eles eram dissimulados, sem sinceridade. E aqui nós precisamos, amados irmãos e irmãs, aprender isso, que quem caminha com Jesus precisa ter sinceridade, precisa ser uma pessoa transparente. Não tem cabimento uma pessoa andar com Jesus, querer conversar com Jesus e não ter essa transparência, essa sinceridade. Por quê? Porque ele sabe a motivação, ele reconhece o que está por detrás daquela palavra. Eles estavam querendo bajular Jesus e Jesus está falando assim: vocês são hipócritas, vocês falam uma coisa, mas dentro do coração de vocês existe malícia, pecado, e vocês precisam abandonar o pecado. Porque na realidade vocês estão carregando mentiras. E eu, filho de Deus, só caminho na verdade, porque eu sou a verdade. E aí Jesus vai falar com eles o seguinte: olha, por que vocês estão me provocando, experimentando, ó hipócritas? E aí no versículo 19, Jesus, de uma maneira muito interessante, ele vai usar o apelo visual e fala o seguinte: mostra para mim o denário, mostra para mim a moeda do tributo. Versículo 19, mostra para mim a moeda do tributo, e trouxeram então um denário. E o denário, então, era uma moeda romana de prata, cujo valor era de um salário médio de um trabalhador. Então, basicamente, o denário era uma moeda específica para pagar os impostos ao império. E no denário, fazendo a lição de casa, eu aprendi isso, havia a figura de César, o rosto de César, e também tinha uma inscrição. A inscrição dizia assim: Tibério César, filho do divino Augusto. Ou seja, pagar o imposto era algo necessariamente religioso também. Era um reconhecimento de que César era filho de Deus. Melhor, que César era Deus. Então exigia esse culto ao imperador.
E ao ver a moeda, o denário, ele faz uma pergunta extremamente interessante, e eu diria desconcertante. De quem é esta efígie? De quem é essa imagem? De quem é essa inscrição? E efígie aqui no grego, literalmente, significa imagem. De quem é essa imagem? De quem é essa inscrição? E o imposto imperial era pago em moedas que traziam a imagem de César, como eu já disse, e o escrito que ele era Deus, que ele era Senhor, que ele era rei. Algumas moedas mais antigas traziam essa menção: César é o Senhor. Basicamente, as pessoas sabiam que pagar o tributo a César, ao império, era reconhecer toda a pompa, toda a questão do poder bélico do império e reconhecer que César era o Senhor. Então, os religiosos respondem que a imagem e a figura que está ali naquela moeda é de César. No entanto, Jesus faz uma afirmação sensacional e eu diria revolucionária. O historiador Flávio Joséfo, por exemplo, vai dizer que aqueles judeus que pagavam os impostos, que reconheciam essa divindade de César, eram covardes e basicamente muitos queriam que Jesus fosse esse revolucionário social que falasse contra, que pregasse contra esse império, que na realidade fosse rebelde ao império. E por isso a resposta de Jesus é extremamente revolucionária, porque ele mostra que ele é maior do que César. Se César está dizendo que ele é o Senhor, aqui está o Senhor, o dono do universo, porque tudo aquilo que existe foi feito por mim, para mim e para minha glória, juntamente com a glória do Pai. Então Jesus mostra que ele está em conexão com o Pai, criando e fazendo todas as coisas. Agora, a imagem, a figura de Jesus é muito interessante, porque essa expressão que ele usa, dai, tem a ver com aquilo que é devido, porque você só dá a alguém aquilo que você deve. Então, basicamente, essa expressão dai tem o sentido de restituir aquilo que é devido. E aqui tem um trocadilho de expressões, eu quero caminhar para o fim, finalizando isso, porque Jesus fala o seguinte: mostra a efígie. E efígie no grego simplesmente, literalmente, significa imagem. Então Jesus fala o seguinte: mostra a imagem. De quem que é essa imagem que está na moeda? E eles falam assim: essa imagem é de César. Então dai, pois, a César o que é de César. Então veja que interessante, o tributo você paga para César, porque César gosta de ver o nome dele na moeda. E meu pai não gosta do nome dele, da figura dele, até mesmo porque não tem figura de Deus na moeda. Porque a imagem do meu Pai está impressa no seu coração, na sua vida. Porque vale a pena lembrar, amados irmãos e irmãs, que nós somos criados e fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós carregamos a imagem de Deus e não de César. Por isso que nós aprendemos com Jesus a pagar os tributos, a ter a nossa postura social equilibrada. Vamos pagar o tributo. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: a César você paga somente tributo, não honra, não a glória e nenhum louvor, mas a Deus, somente a Deus, a Ele sim, dai, pois, a Deus aquilo que é de Deus. E o que é de Deus? O nosso culto, a nossa celebração, a nossa devoção. Então, o que nós entregamos a César? O dinheiro devido, pagamos. Então, Jesus ensina, se você deve a César, vai lá e paga. Agora, o que você faz diante de Deus? Você presta culto diante de Deus. Diante do imperador, nós reconhecemos ele como autoridade civil só, não como Senhor, porque o nosso Senhor é Deus. O Evangelho nos ensina isso, que nós não podemos adorar nenhum outro Deus. E aqui Deus com D maiúsculo, porque o nosso Deus com D maiúsculo é o Senhor. E a nossa vida é somente para Ele, porque a Ele seja a glória, a honra, a majestade para sempre. Amém. Dai, pois, a César o que é de César. Se ele fica feliz em ver a imagem dele numa moeda, entrega a moeda. Agora entrega o seu coração, entrega a sua mente, entrega a sua vida,
Entrega o seu futuro nas mãos de Deus, porque você carrega a imagem de Deus. Aquilo que é de Deus, é de Deus. O seu coração, a sua mente e a sua vida. O texto vai dizer que os religiosos ficaram maravilhados e fugiram. Ficaram maravilhados e foram embora. É interessante que eles ficaram maravilhados, mas depois de alguns dias eles estavam juntamente com os outros líderes religiosos crucificando Jesus. Agora, eu gostaria muito que você ficasse maravilhado, maravilhada com Jesus e continuasse maravilhado e maravilhada com Jesus. Os admirados com Jesus aprendem que a sabedoria está com Jesus, em primeiro lugar. A onisciência de Jesus é sensacional, ele sabe, ele reconhece a intenção do nosso coração. Em terceiro e último lugar, nós aprendemos que podemos e devemos dar glória somente a Deus. A grande lição desse texto, caminhando para o final, é que nós devemos sim pagar os impostos, pagar os tributos, mas nós devemos adorar somente a Deus. A nossa adoração é exclusiva a Deus por meio de Jesus, o qual nos trouxe o Evangelho. Que você se renda ao Pai em adoração, reconhecendo que você é a imagem e semelhança dele. Que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus e que você deve entregar o seu corpo em culto a Deus, em sacrifício a Deus, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus e assim devemos adorar aquele que nos criou, aquele que nos formou lá no ventre da nossa mãe, aquele que nos conhece. A ele a glória, a honra, a força e a majestade. Amém. Dai a Deus aquilo que é de Deus.